A meditação não é apenas simples, ela traz simplicidade. E a ciência mostra isso cada vez com mais clareza. Pare, respire e vamos conversar. Hoje vou te mostrar como a meditação pode lhe fazer viver com mais leveza e naturalidade e como os estudos mostram o caminho para essa simplicidade. Leonardo da Vinci dizia que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Tagore falava que é muito simples ser feliz, mas é muito difícil ser simples. Mas o que é a simplicidade? A gente precisa saber para poder encontrar. Como dizia Kant, quem não sabe o que procura não entende o que encontra. E para que a gente reconheça a simplicidade que muitas vezes está à nossa frente, nós precisamos entender o que é simplicidade. Bom, nós podemos entender o que é simplicidade através da biologia, da psicologia, da sociologia, da filosofia ou do aprendizado que nos chegou lá das antigas tradições. Pela biologia, simplicidade seria economia de energia, viver com menos esforço. Pela psicologia, seria aquele estado de quem não precisa mais se provar. Pela sociologia, poderia ser algo como um ato de resistência contra o excesso. Pela filosofia, nós poderíamos dizer que é algo como depurar o que não somos até restar aquilo que somos. E pelas antigas tradições, nós poderíamos dizer que é ter acesso a algo anterior a qualquer esforço para ser alguém, algo anterior até mesmo aquilo que nós conceituamos como nós mesmos. E aí nós podemos perguntar, mas dá para conciliar todos esses conceitos? Haveria uma forma de todo mundo se entender nesses diferentes aspectos quanto à simplicidade? Haveria um caminho, um meio para fazer essa conciliação? Existe uma coisa que pode conciliar todos esses aspectos, e sabe qual é? Ela se chama meditação. A prática meditativa, do ponto de vista biológico, determinaria uma queda do metabolismo e uma redução do estado de alarme. Do ponto de vista psicológico, uma autoobservação dos mecanismos egóicos. Do ponto de vista sociológico, ela promove a saciedade e a gratidão. Do ponto de vista filosófico, ela traz o desapego dos conceitos sobre si mesmo. E do ponto de vista das tradições, ela permite o encontro com aquilo que tem muitos nomes, mas que nós poderíamos chamar de silêncio primordial. Isso tudo que eu estou falando pode ser mostrado através de artigos. Na biologia, por exemplo, quando a gente fala de queda do metabolismo e redução do alarme. Tem esse trabalho de Harvard, que é da década de 70, conduzido pelo professor Benson e colaboradores. A gente vê que durante a meditação existe uma queda do consumo de oxigênio, uma queda do metabolismo. Esse trabalho do lado, esse gráfico ao lado de um trabalho de Croswell e colaboradores, mostra que a gente vai reduzindo o nível de estresse até que a gente entra em repouso, quando predomina a atividade do sistema nervoso parasimpático, que é a parte de baixo desse gráfico, que é a da resposta de relaxamento, até que a gente chega naquele estado de deep rest, que é relaxamento profundo, que é promovido pela meditação. Veja como a meditação simplifica a biologia. Na psicologia, também há estudos que mostram a autoobservação dos mecanismos egóicos. Nesse estudo de Golubic e colaboradores, nós vemos que a barrinha preta do gráfico mostra que a forma de entender um fato, a forma de analisar uma situação, recebe menos inferência egocêntrica. E se tem uma visão mais do todo, da visão dos outros, e não apenas da nossa visão ultrafocada. Diferente do grupo controle, que tem uma inferência egocêntrica bem maior, uma barrinha preta mais alta. Nesse outro gráfico do trabalho de Todd e Tamir, nós vemos que nós achamos que julgamos, como nós vemos aqui na parte das figuras rosinhas, avermelhadas do gráfico, nós achamos que julgamos
que pensamos, mas na verdade aquilo que parece ser uma leitura da situação e do ambiente vem da nossa cabeça. É diferente da parte que está mais em azul do gráfico, onde nós consideramos todos os aspectos e não apenas a nossa visão egóica. Olha que legal. Simplifica o aspecto psicológico também. Na sociologia, como eu disse, pode favorecer a saciedade e a gratidão. Nesse trabalho de Barth e colaboradores, nós vemos uma técnica que tem ação sobre autoestima, tem ação sobre ter uma autoidentidade já estável, tem uma ação sobre a influência externa sobre as nossas decisões, principalmente de consumo, e aumenta a autoestima, melhora a autoidentidade estável, diminui a influência externa sobre as nossas decisões e isso determina um consumo consciente. Na filosofia, existe, como eu já falei, o desapego dos conceitos sobre si e você vai tendo menos ideias rígidas sobre si. Como mostra o trabalho de Whitehead e colaboradores, que usou pesos estatísticos para conseguir essas observações, existe o desapego do self, do ego, que seria a capacidade de não se apegar a pensamentos ou ideias sobre o eu, para olhar para a vida não apenas sobre esse ângulo. E isso pode ser, segundo Whitehead, desenvolvido com técnicas contemplativas, práticas contemplativas. Tem esse livro também de Goleman e Davis, são dois autores muito premiados, provável, você tem 90% de chance de você já ter lido alguma coisa desses dois autores, mesmo que você não esteja reconhecendo o nome deles aqui. E eles têm um livro chamado de Alteração de Traço, que não altera só aquele estado da pessoa, altera o traço da personalidade, levando pessoas mais leves, mais simples, com escolhas mais claras e com mais leveza, pessoas de bem com a vida. Ou seja, simplifica também até sobre essa visão filosófica. Olhando para o que diziam as tradições, a meditação permite o encontro com o silêncio primordial. É difícil você ver trabalhos comprovando isso, porque você já está falando aí de estados mentais, digamos assim, que nem sequer foram descritos pela psicologia. Então esses estudos, como este de Barth e colaboradores, mostra que você tem os estados de consciência, de estar desperto, estar sonhando, estar em sono profundo e tem uma espécie de silêncio consciente, uma consciência silenciosa que transpassa todos esses estados. No trabalho de Paulette Ben-Soussan, você vê que existe aí um progresso na prática meditativa, na jornada meditativa, que vai saindo do self narrativo para aquilo que ele chama de self mínimo, de ego mínimo, até que ele transcende esse aspecto do ego e chega àquele lugar que ele chama de pré-existência, aquilo que antecedeu até mesmo o que nós achamos que somos. Aí é difícil mostrar muito artigo, mas já há citações que já tentam definir essa participação da meditação, até nessa simplicidade da relação com o eu e do acesso mais fácil à nossa essência. Ou seja, resumindo tudo isso, simplifique. Nós precisamos simplificar. Vamos imaginar que a prática meditativa seja uma ponte que você atravessa e vai para um estado que está além da linearidade cognitiva. Ele é um estado indescritível. Então é muito complicado falar sobre ele. Mas você tem uma parte descritível dessa ponte, que é a parte de você entrar nela e andar sobre ela e fazer essa travessia. Esse aspecto descritível é a técnica meditativa, diferente do estado. Na técnica nós podemos orientar de uma forma muito simples, muito clara. E aí sim, a pessoa se encaminha para aquele estado, que é um estado mais complexo, mais difícil de descrever, mas a técnica em si é muito, muito simples. Ou seja, a verdadeira meditação não complica, ela simplifica. Simplifica os pensamentos, as emoções e até mesmo simplifica as nossas escolhas. E isso, como eu acabei de te mostrar, não é só percepção, é ciência. Existem muitos trabalhos e eu mostrei só alguns para vocês. Mas enquanto a ciência estuda, é a simplicidade que leva à transformação, à leveza, à verdadeira liberdade. Por isso que eu costumo dizer, simplesmente
medite. Se você quiser se aprofundar nisso, continua me acompanhando. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. E se gostou desse vídeo, aperta o like, clica no joinha, porque isso faz o vídeo ser distribuído para que mais pessoas vejam esse conteúdo. É a forma de você me ajudar. Não custa nada para você e ajuda muito na divulgação desse vídeo. É muito legal, muito bom sempre falar com você. Saúde, paz, equilíbrio e abundância. Tchau, tchau!